As capitanias hereditárias foram um sistema administrativo implementado pela coroa portuguesa no Brasil em 1534. O território brasileiro, pertencente a Portugal, foi dividido em faixas de terras e concedidas aos nobres de confiança do rei Dom João III. Essas poderiam ser passadas de pai para filho e, por isso, foram chamadas de hereditárias. Os principais objetivos eram povoar a colônia e dividir a administração colonial. Os focos da coroa portuguesa na sua colônia da América Portuguesa era a extração dos recursos de terra, como o pau-brasil. Isso se devia ao fato de não terem sido encontrados metais preciosos, como foi o caso dos espanhóis nas suas possessões. O sistema de capitanias hereditárias foi implementado a partir da expedição Martim Afonso de Souza, em 1530. Os portugueses tiveram receio de perderem suas terras conquistadas para outros europeus, que já estavam negociando com os indígenas e buscavam se fixar ali. Portanto, a coroa portuguesa imediatamente adotou medidas para povoar a colônia, evitando dessa maneira possíveis ataques e invasões. O sistema de capitanias havia sido implementado pelos portugueses na Ilha da Madeira, nos arquipélagos dos Açores e de Cabo Verde. O rei Dom João III concedeu as terras para nobres de sua confiança. Cada capitão donatário era considerado a autoridade máxima, ficando responsável por povoar, administrar e proteger o território, fundar vilas e desenvolver a economia local. Por sua parte, a coroa portuguesa não dava nenhuma ajuda financeira aos donatários para esse empreendimento. Os donatários, por outro lado, possuem alguns privilégios jurídicos e fiscais, como escravizar indígenas, cobrar tributos e doar lotes de terra não cultivados, sesmarias, explorar a região e usufruir todos os recursos naturais, onde uma porcentagem pertencia à coroa. Mesmo possuindo grande poder, as capitanias não pertenciam aos donatários, e sim à coroa portuguesa, que cobrava um imposto denominado dízimo, ou seja, 10% da produção da capitania. No entanto, o sistema de capitanias sofreu uma falta de recursos. Algumas foram abandonadas e outras seus donatários nunca estiveram ali. Igualmente, sofreram ataques de indígenas, os quais lutavam contra a invasão de suas terras. Desta maneira, o empreendimento das capitanias hereditárias fracassou. Somente duas foram bem-sucedidas: a capitania de Pernambuco, comandada por Duarte Coelho, responsável por introduzir o cultivo da cana-de-açúcar, e a capitania de São Vicente, comandada por Martim Afonso de Souza, graças ao tráfico de indígenas que realizavam naquelas terras. Após a inviabilidade das capitanias hereditárias, em 1548, a coroa portuguesa criou o governo geral, reduzindo os poderes dos capitães donatários e das câmaras municipais. Essa forma de governo tinha como objetivo centralizar, administrar, restabelecer o poder, reforçar a colonização no período do Brasil colônia e fomentar mais a economia por meio da cana-de-açúcar. Para isso, a capitania da Bahia foi estabelecida como sede para o governo, funcionando como um braço do rei na colônia. Comandado pelo governador, essa forma de governo o concedia grande autoridade, possibilitando assim a criação de novos cargos políticos, com o intuito de dividir as diversas tarefas. Os cargos que surgiram foram ouvidor-mor, responsável pelos assuntos da justiça e pela imposição das leis na colônia; o provedor-mor, responsável pelos assuntos financeiros, pelo controle do orçamento e pela arrecadação de impostos; e o capitão-mor, responsável pela defesa da colônia contra invasores e contra ataques de indígenas. Os três primeiros governadores gerais que administraram o Brasil colônia foram Tomé de Souza, de 1549 a 1553, seguido de Duarte da Costa, de 1553 a 1558, e, por último, Mendes Sá, de 1558 a 1572. A administração de Tomé de Souza caracterizou-se pela fundação da cidade de Salvador, a mando do rei Dom João III, na época com o nome de São Salvador da Baía de Todos os Santos. Seu governo também iniciou o processo de restabelecimento da coroa portuguesa nas terras brasileiras. Junto a Tomé, vieram para o Brasil escravos africanos, mulheres e os primeiros grupos de jesuítas, que faziam parte da Companhia de Jesus. Estes passaram a ser responsáveis pelo ensino na colônia e por catequizar os índios. O segundo governador foi Duarte da Costa. Seu governo foi marcado por diversos conflitos com jesuítas e colonos, devido à escravidão indígena não aceita pelos religiosos. Foi também durante o governo geral de Duarte da Costa que os franceses ocuparam o litoral brasileiro,
onde hoje se localiza a Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, e criaram a França Antártica. Desta forma, graças à incapacidade de expulsar os franceses da colônia, Duarte da Costa foi substituído por Mendes Sá. Mendes Sá aproveitou para se reaproximar dos jesuítas e colonos, principalmente através da criação dos aldeamentos indígenas, conhecido como missões. Desta forma, os índios foram uma força para combater os franceses invasores e expulsá-los do Brasil. Como resultado da expulsão dos franceses da região, foi fundada a cidade do Rio de Janeiro, a fim de proteger a localidade de novas invasões. Após o falecimento de Mendes Sá em 1572, a coroa portuguesa dividiu a administração colonial em dois governos gerais: o governo do norte, com sede em Salvador e responsável pela porção norte da colônia, e o governo sul, com sede no Rio de Janeiro, responsável pela porção sul. Entretanto, a medida não foi satisfatória, voltando ao antigo sistema em 1578. Em 1612, Daniel Latrouche comandou uma missão francesa até a ilha de Upon-Açu e tornou-se um dos fundadores do povoado da França equinocial, chegando a construir o Fort Saint-Louis. Neste momento, nascia a futura capital do Maranhão, a cidade de São Luís. No entanto, em 1621, a coroa portuguesa nomeou as divisões territoriais de o Estado do Brasil, que abrangia de Pernambuco a atual Santa Catarina, e o Estado do Maranhão, do atual Ceará à Amazônia. O Maranhão tinha por capital São Luís, e o Estado do Brasil sua capital em Salvador. O objetivo era defender a costa marítima do país e estabelecer contato com a metrópole, que estava centralizada na cidade de Salvador. Ainda no século XVII, as invasões holandesas no Nordeste também viriam a influenciar o desenvolvimento econômico do Maranhão. Esses estrangeiros queriam expandir a indústria açucareira, com a procura de terrenos férteis para a produção de cana-de-açúcar. Em 1642, o capitão Antônio Teixeira de Melo organizou uma expedição para enfrentar os holandeses, mas que só surgiu vitória efetiva 2 anos depois. Com a nomeação do Marquês de Pombal como primeiro-ministro português, o estado maranhense foi substituído em 4 capitanias: Maranhão, Piauí, São José do Rio Negro e Grão-Pará. Período Pombalino. Após o período de riqueza durante o reinado de Dom João V, entre 1707 e 1750, o reino português passou por um declínio econômico. Na tentativa de acabar com o declínio, foram implantadas diversas reformas pelo ministro Sebastião José de Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal. A administração e as reformas do Marquês de Pombal tinham grandes influências liberais e iluministas. Entretanto, o Estado português não perdeu suas características absolutistas, centralizadoras e mercantilistas. Reformas religiosas e educacionais. Pombal tomou medidas contra o clero português e a Companhia de Jesus, porque considerava os jesuítas poderosos demais, uma vez que possuíam muitas riquezas, estavam presentes em todas as colônias portuguesas e dominavam boa parte das instituições de ensino. Em 1758, Pombal expulsou os jesuítas do reino e das colônias de Portugal, incluindo o Brasil. O clero foi afastado das políticas de ensino e as missões jesuíticas acabaram no Brasil. As perseguições e a censura tornaram-se um instrumento repressivo da coroa. Por isso, podemos dizer que Pombal não era de fato liberal. Reformas econômicas. O Marquês de Pombal estimulou a formação de companhias de comércio, como a do Grão-Pará, Maranhão e a de Pernambuco-Paraíba. Entretanto, empresas portuguesas mantinham o monopólio comercial entre a colônia e reino. Diante do declínio da arrecadação de impostos na mineração, Pombal aplicou a derrama, dispositivo fiscal de recolhimento do quinto de forma violenta. Nas capitanias do Sul, principalmente na nova capital, Rio de Janeiro, introduziu medidas como o combate ao contrabando, o incentivo à diversidade agrícola e incentivo ao livre comércio. Fim do período pombalino. Após a morte de Dom José I, sua filha Maria I assume o trono e executa uma série de reformas a favor do clero e da nobreza, como o retorno dos jesuítas encarcerados por Pombal, alvará de proibição industrial ao Brasil em 1785 e o fechamento das companhias de comércio. O fechamento dessas companhias serviu como estímulo ao desenvolvimento do comércio brasileiro, visto que o país não precisava mais cumprir o monopólio comercial com Portugal.
Oi, Otto, a parte que eu fiz o trabalho foi a bela e linda voz que você escutou durante ele todinho. E eu pesquisei a parte referente ao governo geral também. Espero que tu tenha gostado. Eu sou o Lucas Cardoso e eu fiz o texto sobre a formação do estado de Maranhão e as fotos da formação do estado de Maranhão. Oi, Otto! Então, o que eu fiz no trabalho foi a pesquisa referente às capitanias hereditárias e peguei as imagens sobre isso também. Beijos! Oi, Otto! Eu fiz a pesquisa sobre o período pombalino e peguei as imagens sobre ele. Otto, tudo bom? Então, meu querido, no trabalho eu fiz a pesquisa sobre a divisão do Brasil Norte e Brasil Sul no período Pombal e eu pesquisei as imagens também desse período. Um beijo. E aí, ó, certinho? Eu fiz toda a edição desse vídeo. Espero que você e quem for ver aí tenham gostado. Tamo junto.